Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Estou aqui grato a Deus pela oportunidade de participar desse culto junto com os irmãos e muito feliz mesmo por essa oportunidade, que embora num período tão difícil, em que sabiamente muitas igrejas estão decidindo aguardar um melhor momento para reunir a igreja presencialmente, eu chegar aqui e encontrar uma igreja cheia da presença de Deus, cheia da graça de Deus, cheia do compromisso com o Espírito Santo de Deus e com a missão do nosso Deus aqui nessa terra. Estou aqui usando a máscara que tem o tema da campanha, A Cidade Clama, Quem Responderá, e tem uma mensagem: eu oro pelo Rio de Janeiro, que é a nossa cidade. Eu agradeço muito ao pastor Mário, agradeço muito também ao pastor Endrigo, homem de Deus, que Deus me deu o privilégio de ter como amigo, homem que tem uma patente alta, tanto na terra quanto no céu. Alguém riu porque entendeu a piada, né? Mas eu vou me expressar melhor. Um servo de Deus que tem grande estima e consideração, tanto dentre os homens quanto diante de Deus. Acho que ficou melhor assim, mais fácil de entender. Louvo a Deus pela vida dessa igreja. Estive aqui há muitos anos participando de um culto, num culto da noite, mas isso tem muito tempo, falando um pouquinho do trabalho missional nas prisões. E hoje trago muito boas notícias em relação ao trabalho que foi apresentado aqui há alguns anos. O pastor Belardim de Amorim Pimentel foi um pastor que eu conheci na minha juventude dentro da prisão. Ele era, na época, executivo da Convenção Batista Carioca, a organização da qual eu hoje atuo como missionário. Na verdade, há 25 anos eu atuo como missionário na Convenção Batista Carioca, dentro das prisões do Rio de Janeiro. Eu pareço ser novo assim, mas até deixei a barba crescer para ver se aparento um pouco mais de idade, porque eu tenho já 25 anos de ministério. E o pastor Belardim, assim, ele marcou muito a minha trajetória. Eu era missionário voluntário e eu nunca havia reparado um pastor executivo, alguém que tivesse um cargo dentro da convenção, que acompanhasse tão de perto o trabalho missionário, principalmente dentro das prisões. O pastor Belardim, assim, constantemente nos cultos, nas obras que foram feitas, todo o trabalho feito lá, ele estava presente conosco, e isso marcou muito positivamente na minha vida, para que eu não permitisse, né, de alguma forma, a questão do compromisso com a instituição ser maior do que o meu compromisso com Deus e com a missão do nosso Deus aqui nessa terra. Irmãos, eu quero ler com os irmãos o texto bíblico, que é o texto bíblico chave para essa campanha de Missões Rio desse ano. Eu acredito que os irmãos já tenham lido algumas vezes, e esteja bem gravado no coração dos irmãos o clamor da nossa cidade e esse questionamento sobre a resposta a esse clamor. Mas eu quero ler com os irmãos esse texto de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, que é usado como divisa da nossa campanha esse ano. Esse texto relatado por Lucas é um momento em que o nosso Senhor Jesus, ele havia sido batizado nas águas, e logo após o batismo ele é levado ao deserto para ser tentado, e depois que ele passa por esse momento de provação e tentação, ele então vai até Nazaré, a cidade em que ele foi criado. Era a pergunta pegadinha dos embaixadores do rei, né? Qual foi a cidade que Jesus nasceu? E por ser conhecido como Jesus de Nazaré, muita gente achava que ele havia nascido em Nazaré, mas não, ele nasceu em Belém. Nazaré era a cidade de José, foi quem o criou, e ele então vai até Nazaré, como de costume, num sábado ele vai até a sinagoga para fazer a leitura bíblica, e é entregue para ele o rolo do profeta Isaías. E ele lê então, ele encontra, né, esse texto específico de Isaías, que está relatado aqui no verso 18 e 19 de Lucas capítulo 4. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos
e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Você pode orar comigo nesse momento? Feche seus olhos. Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Graças te damos, ó Pai, porque nesta manhã de domingo, Senhor, o Senhor permite, usando as ferramentas que a tecnologia nos disponibiliza, estarmos num só espírito como igreja do Senhor nesse momento. Unidos, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, cultuando ao Senhor. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, e só podemos entender a Tua palavra se o Teu Espírito nos revelar, porque naturalmente como seres humanos não somos capazes disso. Muito mais do que entender a Tua palavra, Senhor, só poderemos vivê-la e colocá-la em prática e obedecê-la e cumprir a Tua palavra se o Teu Espírito operar o Teu poder em nossas vidas. Por isso nós te rogamos isso, Senhor, entendendo que essa é a vontade do nosso Senhor Jesus, que verteu o seu precioso sangue na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós rogamos no nome dele para que o Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, nos capacite, nos ajude, não somente a ouvir a tua voz, a entender a tua palavra, mas a viver, a cumprir, a obedecer a tua palavra para a glória do teu santo nome. É o que nós te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, quando termina de ler esse texto, Lucas continua relatando o que acontece. Ele devolve, o rolo àquele servo que havia entregue a ele e se assenta. E o texto diz que todos estavam ali naquela sinagoga atentos ao que ele diria. E as palavras dele foram: hoje se cumpriu o que este texto das Escrituras Sagradas diz. E muitos se maravilhavam disso, porque muitas vezes nós lemos o texto bíblico e sequer atentamos ao que esse texto bíblico diz. Alguns textos, então, caem tão na rotina de lermos e ouvirmos sempre, que corremos o risco de ter o sentido desse texto na nossa vida obscurecido pelo costume. Mas o nosso Senhor Jesus, ele nos dá exemplo de vida. Ele lê o texto bíblico, ele se enxerga diante desse texto e ele diz: hoje se cumpre o que esse texto diz. Eu não sei como você se comporta diante das Escrituras Sagradas, mas nós precisamos observar as Escrituras Sagradas como a palavra do próprio Deus para a nossa vida. Porque quando você lê o texto bíblico, é Deus se revelando a você e a mim. E nós não podemos ouvir a palavra ou ler a palavra e continuar da mesma forma. Nós precisamos nos quebrantar diante do poder de Deus para que se cumpra então o propósito de Deus na nossa vida. E como isso é possível? No início do texto ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele é superior à minha vida. Eu, então, me submeto ao poder do Espírito Santo de Deus. A única maneira de se ver cumprido o propósito de Deus na minha vida e na sua vida é se nós nos submetermos ao poder do Espírito Santo de Deus. É a primeira coisa que precisamos fazer, é nos humilhar na presença do Senhor. A circunstância em que o nosso Senhor Jesus estava enfrentando aqui não era uma situação fácil, como talvez alguns de nós estejam enfrentando momentos com muita dificuldade. O Senhor Jesus havia saído de um deserto, ficou 40 dias sem comer, O pastor falou aqui sobre uma necessidade, muitas famílias nesse período estão passando muita necessidade. Nós que trabalhamos nas prisões, acompanhamos alguns que saíram em liberdade e foram muitos que relataram para nós que não tinham o que comer dentro de casa. É uma situação muito difícil não ter o que comer. O nosso Senhor Jesus havia passado 40 dias e 40 noites, ininterruptamente, sem comida e sem água. E Satanás ainda se coloca diante dele e fala: se tu és mesmo filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E a resposta do nosso Senhor para Satanás foi: nem só de pão viverá o ser humano, mas da palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é o mandamento de Deus para as nossas vidas, para ser ouvido sim, estudado sim, falado e lido sim, mas para um propósito muito maior, que é ser cumprido, obedecido. Nós precisamos colocar em prática isso.
Primeira coisa que ele diz que foi ungido, capacitado e preparado pelo poder do Espírito Santo de Deus, foi para pregar uma boa notícia aos pobres. E aqui o texto bíblico, quando fala de pobres, irmãos, não somente de bens materiais, não. Não somente aqueles que têm pouca coisa do que comer, mas aqueles que são pobres daquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que se preocupa com aqueles que estão passando necessidade, sem ter o que comer, e que estão entregando a essas pessoas não só o pão que perece, porque esses materiais alimentícios, eles se acabam, as pessoas comem uma vez, duas, três e acaba. Mas o pão da vida eterna é que pode mudar completamente a história dessas famílias. E eu louvo a Deus porque essa igreja está levando não somente o pão que perece, mas também o pão da vida eterna àqueles que estão necessitados, não somente do pão material, mas do pão espiritual também. O texto fala dos pobres de uma maneira muito abrangente e fala que nós temos boas notícias para anunciar para eles. E ele continua falando a respeito da proclamação de liberdade aos presos. Recentemente eu recebi mensagens de muitos amigos que sabem que eu trabalho no sistema prisional, questionando a respeito de algumas notícias veiculadas de várias formas, que diziam que muitos presos estavam sendo libertados das prisões nesse período por conta dessa pandemia. E perguntando se isso era verdade, como pode isso, se isso não era perigoso. E eu então pude responder esses amigos, uma resposta dada por alguém que acompanha isso de perto. Porque falar de algo que nós não conhecemos e ainda distante, né, fica muito difícil. Mas eu pude dizer para eles que são pessoas que estão ali dentro da prisão. Algumas ainda sequer foram a julgamento. Pessoas que estão acusadas de um crime, ainda não foi apreciado, os fatos não foram apreciados, testemunhas não foram ouvidas, provas não foram apresentadas, a pessoa foi acusada e a pessoa se encontra presa num regime fechado durante, às vezes, anos. Recentemente foi liberado um rapaz que ele já estava 4 anos e 6 meses preso numa unidade prisional de regime fechado, e o caso dele sequer tinha ido diante de um juiz ainda. E o crime do qual ele era acusado tinha uma pena máxima entre 6 a 8 anos. E ele já estava há 4 anos e 6 meses no regime fechado, réu primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa, com trabalho, profissão. A nossa lei, ela é muito clara em relação a isso, mas ela não é cumprida para com os pobres. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, não podemos aplaudir ou compactuar com esse tipo de injustiça. Nós não podemos compactar com isso. Esse rapaz foi liberado para aguardar o julgamento em casa. Ele já está há quase 3 anos em casa. Some, 4 anos e 6 meses mais 3 anos. E o caso dele sequer foi apreciado por um juiz ainda. Ele não consegue trabalho, porque ele ainda está respondendo a um processo, né? Embora não tenha sido condenado ainda. Mas esse é um caso, tem muitos casos de pessoas que sequer foi apreciado o seu caso. E as pessoas que foram liberadas são aquelas que já cumpriram o regime fechado, estão no regime semiaberto, já saem para trabalhar, já foram visitar a casa várias vezes, passaram 15 dias em casa, retornaram para a prisão, cumpriram o horário, se apresentaram em obediência, não cometeram nenhum crime, nada de errado. E foram essas pessoas de crime com menor potencial ofensivo, que foi permitido pela justiça então ir para casa. E mesmo assim, irmãos, depois que liberaram um certo grupo, pararam, eu não sei porquê, pararam de liberar essas pessoas, de cumprir para com a justiça em relação a essas. Talvez se nos distanciarmos muito das pessoas que estão vivendo isso, a gente pense muito friamente sobre isso, mas pense que podia ser um tio, um primo, um irmão seu, talvez o seu pai e a sua mãe. Talvez você conseguisse enxergar essa injustiça com um pouco mais de indignação. Eu lembro que o texto bíblico de Atos, capítulo 1, verso 8, fala
que o povo de Deus receberia então o Espírito Santo de Deus sobre eles, e eles testemunhariam tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então não é nem onde eles queriam, né? Onde Deus quer que nós testemunhemos. E o que acontece no capítulo 8 de Atos, no verso 1, é que a igreja durante todo esse período ficou em Jerusalém, não se preocupou com Samaria, nem com toda a Judéia, que dirá com os confins da terra. E o que acontece é uma grande perseguição contra a igreja então segue proclamando e testemunhando do Evangelho, por onde? Pela Samaria, pela Judéia e até os confins da terra foram espalhados. E o capítulo 8, né, de Atos, no verso 4, diz o seguinte: muitos foram lançados dentro da prisão. Olha que interessante, né? Eu acho que é o primeiro relato bíblico do Novo Testamento falando a respeito do trabalho missionário da igreja dentro de uma prisão. Não que eu duvide que o nosso Senhor Jesus, no período em que esteve preso, até porque ele deu testemunho, ele falou da parte de Deus, até no momento do julgamento dele, em vários momentos ele testemunhou da glória de Deus, mas eu falo de um trabalho de testemunho para os outros presos e um trabalho mais complexo de missões dentro da prisão. Nós não precisamos esperar esse tipo de perseguição para entender, irmãos, qual é o propósito de Deus para as pessoas que estão cativas. E a liberdade que Cristo propõe é muito mais do que uma liberdade física, muito mais do que um alvará que coloque essa pessoa nas ruas, mas que transforme completamente a vida desta pessoa. O texto continua falando a respeito de recuperação de vista aos cegos e libertar os oprimidos, proclamando o ano da graça do Senhor. Às vezes é difícil nós enxergarmos coisas, talvez, que estejam tão próximas de nós, mas que pareçam distantes. Às vezes é um problema de vista que nós temos e um exame pode prescrever um óculos que resolve esse problema, mas aqui está falando de visão muito mais profunda do que a visão física. E só o Senhor, o Espírito de Deus, pode nos ajudar e Ele nos incumbe de uma missão também de ajudar outras pessoas a enxergar aquilo que no passado nós tínhamos dificuldade de enxergar. Isso aconteceu comigo. Minha mãe, a missionária Denise Barreto Baptista, trabalhou durante 35 anos dentro das prisões. Hoje ela continua o trabalho acompanhando as pessoas que saem das prisões em liberdade. Mas, embora na minha infância e minha adolescência eu tivesse acompanhado a minha mãe carimbando bíblias, separando materiais de higiene para ela levar para o presídio, e ouvindo ela falar do trabalho nos presídios, eu afirmava veementemente que este seria o último ministério que eu escolheria para mim. Na verdade, duas coisas eu falei que seriam as últimas coisas que eu faria nessa vida. Era ser pastor, eu nunca ia querer ser pastor. E a outra coisa, eu nunca ia querer fazer trabalho missionário dentro de cadeia, de maneira nenhuma. Eram as coisas que eu afirmava. E eu não sei o que é que acontece, geralmente, quando a gente afirma esse tipo de coisa, né? Mas pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus veio mostrar para mim quem é que manda na sua vida. É a sua vontade ou é a minha vontade? E aí Deus me deu a oportunidade, com um pouco mais de 18 anos, de entrar a primeira vez numa prisão. Irmãos, o convite que a missionária Denise, a minha mãe, fez para mim foi: você é jovem, está envolvido com o trabalho dos jovens na igreja, mas você tem que considerar que tem jovens que mesmo que queiram vir participar do trabalho na igreja, não podem porque estão atrás das grades. E aí, você não vai falar de Jesus para esses jovens que estão atrás das grades? E aí eu pensei, eu falei, opa, é uma responsabilidade, né? E aí ela insistiu tanto, mas insistiu tanto. Eu lembrei daquele juiz iníquo e daquela viúva que Jesus ensina nós insistirmos, né? Sem desistir. Ela insistiu tanto que eu fui. Falei, tá bom, vou lá falar de Jesus para os presos. E assim fui eu pensando que eu ia falar de Jesus para os presos. Mas, na verdade, irmãos, Deus me levou naquele dia dentro de uma prisão para eu aprender mais sobre Jesus. O Jesus que eu dizia que era seguidor, na verdade, no capítulo 12 de João, ele diz assim: aquele que me segue deve estar onde eu estiver, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. E aí eu pensei o seguinte: na verdade eu digo que estou seguindo a Jesus, mas eu estou seguindo os meus próprios caminhos, pedindo que Jesus venha comigo, me acompanhe e me abençoe. Então, na verdade, eu estava querendo que Jesus fosse meu seguidor, e não eu estava sendo seguidor de Jesus. Era isso que estava acontecendo na minha vida. Por quê? Eu não queria jamais entrar numa prisão, e Jesus estava nessa prisão há muito tempo. Quando eu cheguei lá, eu pude me deparar com a obra que ele estava fazendo dentro da prisão.
E a primeira coisa que me abalou muito foi os presos que me receberam na grade assim que eu entrei naquela carceragem. A forma como eles me receberam, o carinho, o amor, e eu pensei que eles estavam me tratando assim só porque eu era um missionário, alguém que estava vindo de fora, ou porque eu era o filho da missionária Denise. Mas eu pude perceber que um grupo desses presos, que já eram convertidos ao Evangelho, eles estavam indo pelas galerias do presídio, de cela em cela, convidando os outros presos para virem participar também do culto conosco. E eles estavam recebendo esses outros presos com muito carinho, tratando com muita alegria. A recepção que eles davam aos outros internos que chegavam no local do culto era um carinho, de um amor, de uma alegria tão grande que aquilo me constrangeu, porque eu era membro de uma igreja muito grande, em que chegavam muitos visitantes, nem todo mundo se conhecia na igreja. A primeira igreja batista do Rio de Janeiro tinha um número muito grande de membros, realmente nem todos os membros da igreja eu conhecia, e eu não lembro de nenhuma vez eu ter recebido alguém na igreja com tanto carinho, com tanta alegria, demonstrar ali tanto prazer em ver aquela pessoa ali, deixado aquela pessoa se sentir tão bem recebida. Eu nunca havia feito isso. Eu me lembrei, irmãos, de um texto em que o nosso Senhor Jesus entra na casa de alguém que se dizia servo de Deus, alguém que se dizia ser mestre da lei, recebe Jesus na sua casa, oferece uma refeição ao Senhor, e de repente entra uma mulher que ele considera uma pecadora e se prostra aos pés do Senhor Jesus, e chorando lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e aquele homem julgou aquela mulher mal, como eu julgava aqueles que estavam na prisão muito mal. Eu tinha um preconceito muito grande para com eles. E depois Jesus vira para aquele homem, entendendo a intenção dele, e fala: você que julga mal esta mulher, eu cheguei na sua casa, você não me recebeu com óleo, mas ela está ungindo os meus pés com suas lágrimas. Você não me beijou quando eu cheguei na sua casa, mas esta mulher que você chama de pecadora e de imunda, ela não cessa de beijar os meus pés em sinal de adoração. Você não me ofereceu água para eu lavar minhas mãos e os meus pés, mas ela está lavando os meus pés com as próprias lágrimas. E aí Jesus vira para aquele homem e fala assim: a quem muito foi perdoado, muito ama. E eu pude perceber em mim ali, irmãos, o quanto faltava de intimidade com Cristo, o quanto faltava ainda na minha vida de ser perdoado, de ser tratado pelo Senhor. E eu percebi que o convite para que eu fosse à prisão pela primeira vez, para falar de Jesus, na verdade eu estava indo para me aproximar mais dele e aprender mais dele. E eu louvo e agradeço a esse Deus por essa oportunidade, que até hoje tem enriquecido a minha vida. Até hoje Deus tem cuidado de mim dentro das prisões. Eu tenho visto manifestada a glória dele, o poder dele, um Deus que transforma, que muda vidas, um Deus que muda a história, um Deus que muda completamente a vida de um ser humano. Um ser humano que eu não acreditava que pudesse ser transformado e que pudesse ser mudado. E eu louvo e agradeço a esse Deus por essa oportunidade de ter me quebrantado naquele dia, de ter me humilhado naquele dia. Eu ver aqueles presos ali diante das Escrituras Sagradas com uma reverência muito grande que eu não tinha. Embora eu seja embaixador do rei e tivesse aprendido muito ali na embaixada, mas me constrangeu ver aqueles homens que dentro de uma prisão, quando a pessoa que ia falar do texto bíblico citava, né, o endereço, o livro e o capítulo e o versículo, muitos daqueles presos ali, antes de abrir a Bíblia, já estavam recitando o texto bíblico, e não era João 3,16, não era Salmo 23, eram textos como textos de Ageu, de Oséias, textos menos conhecidos, mas eles sabiam de cor aqueles textos. Isso me marcou. Pessoas que haviam conhecido o Evangelho há pouco tempo, pessoas que haviam conhecido o Evangelho há meses. E eu estava há anos, e eu achava que conhecia muitos textos de cor, né? Mas eu não tinha tamanho amor e ardor pelas Escrituras Sagradas como eu vi por parte daqueles que estavam ali dentro daquela prisão. Realmente foi uma experiência que marcou a minha vida profundamente. Tem um slide que fala a respeito da missão da Convenção Batista Carioca, e é muito interessante atentarmos para a missão da Convenção Batista Carioca, que eu encontro poucos batistas que compreendem bem a missão da nossa convenção. A missão da nossa convenção não é substituir a igreja no cumprimento da sua missão, mas a missão da Convenção Batista Carioca é tornar viável
a cooperação entre as igrejas e o cumprimento da missão que Deus nos confiou como igreja do Senhor Jesus. Às vezes, muitos de nós confundem isso também em relação à igreja, em relação ao pastor da igreja, ao ministério da igreja, achando que somente o pastor da igreja que deve acompanhar as pessoas, ou a igreja tem que fazer alguma coisa, mas nós somos templos do Espírito Santo de Deus, a responsabilidade é nossa. A função da igreja é tornar isso viável como igreja, né? Permitir, nos dar oportunidade, nos equipar, nos treinar, nos preparar e nos dar essas oportunidades. A missão da Convenção Batista Carioca em relação à igreja não é cumprir a missão da igreja sozinha lá dentro da prisão, né? É viabilizar para que a igreja cumpra essa missão. Hoje, se uma igreja quiser entrar num presídio para falar do evangelho, não vai conseguir facilmente. É muito difícil, muito difícil. Hoje, se a igreja, de repente, for tocada pelo Espírito Santo de Deus e quiser levar Bíblias para dentro do presídio ou até materiais de higiene, não vai conseguir, não vai passar do portão. Agora, através do ministério que Deus confiou a essa convenção, é possível, então, que a igreja cumpra esse propósito da parte de Deus e faça isso, não só dentro da prisão, mas dentro dos tão vastos campos missionários que nós temos aqui na nossa cidade, cuidando também da nossa Jerusalém. Nós estamos encerrando um período de campanha de Missões Rio e vamos iniciar um período de campanha de missões nacionais e depois vamos fazer um período de campanha de missões mundiais, mas a igreja deve estar envolvida com o trabalho missionário o tempo inteiro, em todos os lugares. Foi isso que o Senhor nos confiou. No próximo slide fala sobre a missão prisional. É o trabalho que é realizado dentro das prisões e o propósito de Deus nas nossas vidas. Hoje, a Convenção Batista Carioca mantém 2 missionários integralmente no ministério. Eu e o pastor Laércio de Oliveira Vasconcelos. Ontem eu estava junto com o pastor Laércio, ali na Igreja Batista Atitude, na Barra, um encontro que nós promovemos ali de pessoas que nós acompanhamos dentro da prisão. E foi uma alegria muito grande, irmãos, rever pessoas que nós acompanhamos no momento da prisão e em todo o tempo que tiveram ali, e hoje lá, junto com a sua família, com a história completamente transformada por Deus, foi uma alegria muito grande. Nós trabalhamos hoje em 4 unidades prisionais masculinas e 2 femininas, somente na cidade do Rio de Janeiro, e estamos com um processo para a abertura de trabalho em mais algumas unidades prisionais aqui no Rio de Janeiro, também em Jericinó. No estado do Rio de Janeiro, nós temos cerca de 50 unidades prisionais. Isso envolve também unidades prisionais em que as pessoas não ficam lá durante o dia, somente dormem. E nós temos, assim, diversos regimes de prisão aqui no nosso estado. Mas temos muitas prisões que ficam na região de Guaxindiba, a região de Campos, região de Niterói, regiões como Japeri, Engenheiro Pedreira. São regiões que, convencionalmente falando, não pertencem ao nosso município, mas estão sob, vamos dizer assim, cuidados da nossa Convenção Batista Fluminense. E o pastor Daniel nos procurou já há alguns anos e nós iniciamos um processo de credenciamento de alguns missionários que são da Convenção Batista Fluminense, mas que não estavam conseguindo autorização para entrar nos presídios, e como a Secretaria de Estado, né, que gere o sistema prisional, envolve todo o Estado, nós então estamos colocando a equipe da Convenção Batista Fluminense para trabalhar juntamente conosco, para que eles fiquem responsáveis por essas unidades prisionais que estão no nosso estado, fora do município, mas dentro do nosso estado. E a nossa oração é para que Deus nos dê capacidade, condições de manter integralmente pelo menos mais 2 missionários até o final deste ano. Precisamos de uma missionária feminina que acompanhe os presídios femininos de perto. Nosso trabalho que é feito lá semanalmente, tem unidades prisionais que nós vamos 3 vezes na semana, é muito importante para acompanhar aqueles que se convertem lá, equipá-los e prepará-los para que a obra de Deus continue. Nesse período de pandemia agora, quem está fazendo os cultos dentro das prisões, quem está evangelizando em todas as celas e todas as galerias, são aqueles que se converteram lá dentro da prisão. Aqueles que nós batizamos, discipulamos, são eles que estão fazendo a obra. E Deus nos deu a oportunidade ainda de poder acompanhá-los mesmo durante esse período de pandemia, guardando todos os cuidados, mas estamos conseguindo entrar nas unidades prisionais, não para atender o coletivo, não foi permitido atender o coletivo,
mas estamos conseguindo atender esses obreiros e essas obreiras que trabalham diretamente com os outros internos e as outras internas dentro do presídio, porque eles precisam desse acompanhamento. Como pode alguém exercer uma obra missionária, estar fazendo o trabalho, enfrentando tantas lutas e tantos problemas, se não tivermos alguém que nos ouça, que ore conosco, que nos aconselhe, né? Eu tenho pessoas que fazem isso na minha vida e eu creio que cada um de nós sabe a importância de ter esse acompanhamento. Então, nós oramos a Deus e pedimos o apoio das igrejas para que possamos conseguir até o final do ano aí pessoas que sustentem o trabalho missionário, para que possamos ter pelo menos mais 2 missionários atuando no sistema prisional integralmente. Nós temos cerca de 23 voluntários que trabalham conosco, às vezes quinzenalmente, às vezes uma vez por mês nas unidades prisionais, mas precisamos de missionários que assumam integralmente esse ministério e estejam constantemente lá fazendo esse trabalho. Na próxima foto, irmãos, tem um grupo dentro de uma carceragem que nós chegamos para falar do Evangelho. É uma carceragem de quando eles acabam de ser presos, quando eles entram no sistema prisional. Muitos são presos com roupas que não são permitidas dentro do sistema prisional, e essas roupas são tiradas, principalmente roupas escuras, né? Tons escuros, azul marinho, que é parecido com a roupa dos funcionários, roupas pretas também não pode, roupas vermelhas também não pode, enfim. E o Estado não provê a roupa para essa pessoa. A roupa é tirada, mas não tem uma outra roupa para dar para essa pessoa. Na maioria das vezes, ou são os próprios internos que conseguem resolver essa questão, ou somos nós da igreja que levamos doações de camisas brancas, tanto para homens quanto para as mulheres. Eu já cheguei em carceragem feminina para fazer o culto, que as meninas vinham participar do culto enroladas em lençóis, porque não tinham o que vestir. Nós já passamos por esse tipo de situação. E uma coisa que me chocou muito, que é contra a ideia que muita gente tem, de que as pessoas que estão na prisão não têm mais o que fazer, então pregar o evangelho para elas é muito fácil, mas a rotina de prisão é algo muito pesado. Eles têm pouco tempo de luz, eles têm pouco tempo de refeição, são 3 refeições só. Não sei se posso chamar de refeição, eu particularmente eu não comeria essa comida. Às vezes eles abrem um caminhão que tem as caixas com as quentinhas dentro, e o cheiro de estragado já sai só quando abre o caminhão, um cheiro de azedo horrível. Eu não comeria essa comida de jeito nenhum. O que acontece na prática é que sobra muito dessa comida, ela é recolhida, colocada em tonéis. Já teve reportagens falando a respeito disso, do quanto a quantidade dessa comida que é vendida para criadores de porcos, e o alumínio da comida que é vendido, e a exploração das cantinas dentro das prisões. Isso é um outro tipo de crime que é cometido, e de injustiça que é cometido, que nós, sociedade, pagamos a conta e às vezes aplaudimos esse tipo de crime. Eu escuto muita gente falando, quer comer bem, não tivesse lá na prisão. Quando, na verdade, há uma lei de execução penal e nós estamos descumprindo essa lei para com as pessoas que estão em situação de prisão. É preciso abrir os nossos olhos espirituais para enxergar nisso. Eu não sei como, olhando essa imagem, você vê essas pessoas, mas eu sei como as pessoas desse mundo pensam a respeito delas. E a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é quem dizem que eu sou? E aí cada um diz uma coisa que o mundo diz. E ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro assim, muito bem, você é bem-aventurado, Simão, porque quem te revelou isso não foi um ser humano, não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus. Olha aí, o pensamento de Pedro juntinho com o pensamento de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em outra ocasião, Jesus fala a respeito do quanto ele deveria ser maltratado, entregue nas mãos dos malfeitores e ser crucificado. E Pedro fala assim, não, Senhor, de maneira nenhuma não vamos permitir que isso aconteça. E aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Fala para Pedro, Pedro, você está pensando como as pessoas desse mundo pensam e não como Deus pensa. A pergunta é, quando você olha essa imagem, você pensa dessas pessoas como o mundo pensa ou como Deus pensa? É a opinião pública que dita a forma de você pensar, corrompendo o seu coração e a sua mente, ou é o Espírito Santo de Deus que abre os seus olhos, enche o seu coração do puro amor de Deus, e pelo poder do Espírito Santo você consegue olhar para essas pessoas de outra forma?
É algo que eu fui confrontado diante de Deus e cada um de nós precisa ser confrontado diante de Deus para que o Espírito Santo de Deus nos guie. Na próxima imagem, os irmãos vão ver um grupo de pé, depois de uma mensagem dentro de uma prisão, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Ali eu tenho alguns jovens dos quais eu acompanho até hoje. Dentre eles, um que está atrás de um rapaz de camisa verde. A missionária Denise está com a mão estendida assim na frente dele orando. Chama-se Luciano. Esse jovem aprendeu a tocar violão dentro da prisão. Ele integrou o ministério de louvor durante um tempo nessa prisão aí que ele cumpriu pena. E num certo dia ele me chamou e ele falou: pastor, não sei para que igreja eu vou. Eu queria uma indicação de alguma igreja para eu congregar quando eu sair daqui. E aí eu perguntei para ele assim: você já orou sobre isso? Aí ele falou: não orei sobre isso não. Engraçado que geralmente eu pergunto para os outros missionários e eles perguntam onde eu moro, para ver se conhece alguma igreja perto, mas o senhor perguntou se eu já orei. Não orei não. Falei: pois então você está agindo errado, perguntando para a pessoa errada. Você tem que orar ao Senhor e perguntar para Ele onde Ele quer que você o sirva. Porque pode ser que seja longe da sua casa e você não queira, mas se o Senhor quer que você sirva lá, você vai servir lá, e é lá que você vai ser bênção, e é lá que você vai ser abençoado. E o Luciano disse então que passou a orar por isso. Tempos depois nós tivemos um encontro anual e eu pude reencontrar o Luciano, e ele deu testemunho de que estava muito feliz. Ele chegou numa igreja que Deus o orientou a chegar nessa igreja, e o interessante é que a igreja também estava orando pelo Luciano, sem saber, e o Luciano estava dentro de uma prisão. E o pastor da igreja orava pedindo a Deus alguém que ajudasse no louvor. A igreja já estava cansada de usar playback para cantar os hinos. Queria algum instrumento ali, alguém que tocasse um instrumento. E olha quem Deus estava preparando. Deus então transforma a vida de um jovem dentro da cadeia, faz esse jovem aprender violão dentro da cadeia, prepara esse jovem para ser um ministro de adoração e de louvor dentro da cadeia, e quando esse jovem sai, vai justamente direcionado por Deus procurar essa igreja. Foi o casamento perfeito, né? E eu fiquei muito alegre em ver o propósito de Deus se cumprindo, como esse Deus é tão maravilhoso. Na próxima imagem, os irmãos vão ver um dos primeiros batismos que eu fiz dentro da prisão. Sim, não sei se dá para enxergar bem, mas sou eu, né? Estou sem barba, estou sem barba. Há 2 anos eu diria assim, estou sem barriga, porque há 2 anos eu tinha uma barriga que não me deixava chegar perto desse púlpito. Mas Deus me livrou também disso. Graças a Deus fui liberto, né? Há esperança. Eu achava que não tinha, mas tem esperança. Deus é poderoso, viu? Estou aqui como testemunho vivo de que Deus é poderoso. Estava doente, cheio de problemas de saúde, esteatose hepática grau 2, diabetes, tudo que não prestava. E Deus me libertou sem tomar remédio, usando uma máxima: seja o seu alimento o seu remédio, seja o seu remédio o seu alimento. Olha aí, tem chance. Estávamos fazendo batismo num local em que a unidade prisional não tinha como usar esse espaço, que era um espaço coberto. Os presos usavam esse espaço para fazer o que não devia. E aí tem uma riqueza de detalhes para explicar isso para os irmãos, que seria muito complicado. Mas basta os irmãos saberem o seguinte: já tinham tentado fazer fábrica de pipa nesse lugar, já tinham tentado fazer curso de um monte de coisa nesse lugar, já tinham tentado fazer de tudo para parar, não deixar mais os presos usarem esse espaço. Mas é uma facção criminosa muito forte, infelizmente, ainda, e o poder público não conseguia fazer nada nesse espaço. Quando nós chegamos pedindo um local para fazer os cultos, o chefe de segurança disse ao diretor: por que não dá a caldeira para fazer a igreja? O diretor falou: não, a caldeira não tem como. Aí o chefe de segurança virou para o diretor e falou assim: mas se não for para a igreja, vai ser para quê? Irmãos, eu fiquei no meio dessa conversa igual o Chaves, né? Olhando para um lado, olhando para o outro, sem entender nada. Não estava entendendo, fui entender depois. Eles não conseguiam fazer nada nesse espaço. E o chefe de segurança interpela o diretor, perguntando para o diretor: seu diretor, se não for para a igreja, em outras palavras, se não for o poder de Deus para mudar a história daquele lugar, quem é que vai mudar? Há um clamor na nossa cidade, há uma situação que não tem solução. Se não for Deus resolvendo essa situação através da sua igreja, vai ser quem? Às vezes, irmãos, nós esperamos que o poder público, que a polícia, que a educação, que qualquer outra coisa resolva demandas da nossa cidade, mas eu vou dizer para os irmãos:
Quem resolve isso é o nosso Deus. Claro que se Ele quiser usar o poder público, Ele é poderoso para fazer isso, mas Ele escolheu usar você e a mim, a nós, a sua igreja, para responder esse clamor. Fomos nós que fomos escolhidos por Deus. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a nossa vida. E não tem circunstância que possa impedir o cumprimento da vontade do nosso Deus na nossa vida, se nós nos submetermos ao senhorio dEle. Ele faz. E nós fizemos ali os batismos, e na próxima imagem tem um coral, irmãos. Um coral tão lindo adorando a Deus. Eu fico imaginando se um de nós deparasse com esse grupo aí, como eles eram no passado, né? Imagine você com a sua família passeando, seja de carro, de Uber, no carro de um amigo, e de repente a linha vermelha, a linha amarela, a Avenida Brasil ou qualquer rua seja fechada por um grupo de homens em vários carros e motos armados de fuzis e saiam roubando todo mundo, né? Se você se deparasse com esse grupo no passado, seria bem complicado, mas olha o que você está vendo agora. Deus colocou um novo cântico nos lábios deles. Um hino de louvor ao nosso Deus. Vocês estão vendo um grupo aqui de internos de uma unidade prisional, de uma facção criminosa muito conhecida na cidade, que formaram um coral e que vivem para o louvor da glória do nosso Deus nos dias de hoje. Na próxima imagem vocês vão ver a placa da inauguração de uma escola que a Secretaria de Educação assumiu, mas que só tem escola hoje no sistema prisional porque a igreja começou isso. Nós, no início do trabalho, entregávamos Bíblias para ler com eles e fazer estudo bíblico, e eles devolviam as Bíblias. A grande maioria não sabia ler nem escrever. Eles eram presos, analfabetos, e saíam de lá analfabetos. E Deus falou assim, não quero isso não. Vocês vão ensinar eles a ler e escrever. Olha que interessante, eu lembrei daquele tempo de quando Jesus estava ensinando as pessoas e o tempo estava se avançando, e o tempo está avançando, nós já vamos encerrar, mas pense nisso. Os discípulos viraram para Jesus e falavam, o povo está com fome, manda eles irem embora para comprar comida. E o que Jesus responde? Vocês vão dar de comer. É vocês que vão resolver isso. E aí os discípulos tentam argumentar, mas Senhor, como? Né? É muita gente, mesmo que tivéssemos tanto dinheiro, não daria para tanta gente. E aí Jesus faz uma pergunta para eles, olha que interessante, que quebra completamente esse argumento. O que vocês têm? E aí eles falam assim, tem um menino aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para uma multidão tão grande? Jesus fala assim, entrega para mim, dá na minha mão o que vocês têm. Talvez o que você tenha, o pastor falou aqui sobre a oferta, né? Talvez você não tenha nada, e 10% de nada é nada, mas não tem como não ter nada, porque Deus te deu uma vida, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu talvez dons que você nem saiba. Quando você coloca isso nas mãos do Senhor, submete a Ele, entrega para Ele, é Ele que multiplica. E hoje nós temos muitos internos que entram no sistema prisional e saem de lá direto para as universidades, inclusive alguns que têm ministérios, né? Está parado agora nesse período, mas eles continuam fazendo a obra de Deus, mas na UERJ, na UFRJ, tem um que está fazendo mestrando na UF, frutos do trabalho missionário dentro da prisão. E essa placa está aí porque a Secretaria de Educação hoje assumiu esse papel. Mas o diretor fez questão de colocar essa placa para dizer que foi a igreja que começou as escolas. Isso em 85 nós começamos as escolas no sistema prisional no Rio de Janeiro, e você vai ver essa placa aí em 2004. Em 2004 a Secretaria de Educação assumindo então o seu papel na nossa cidade. Na próxima imagem você vai ver um grupo de presos e na camisa deles está escrito assim, presos, porém libertos. Lembra do texto bíblico que Jesus leu, Lucas 4, 18 e 19? Proclamar liberdade aos presos. Eles ainda estão cumprindo a pena e seja quanto tempo for que a justiça determinar, eles vão terminar de cumprir essa pena. Mas eles vão fazer isso libertos em Cristo Jesus. E cumprindo muito mais do que uma pena, como eles cumpririam antes de serem libertos por Cristo. Hoje eles vão cumprir essa pena cumprindo o propósito de Deus na vida deles. Evangelizando os outros internos dessa prisão. Testemunhando de uma liberdade que muitos não conhecem, nem lá dentro e nem aqui fora. É isso que o nosso Deus está fazendo dentro das prisões. Na próxima imagem tem um grupo coral, que é formado por mulheres, ali do presídio Nelson Hungria. Nós temos também um coral lindo na penitenciária Talavera Bruce e no Instituto Penal Oscar Stevenson. E na outra imagem vocês vão ver um grupo de mulheres. Essas mulheres nós acompanhamos durante o tempo numa casa de custódia em Magé, já foi desativada, elas foram transferidas
para uma unidade prisional que hoje se tornou Oscar Stevenson, mas nós acompanhamos essas mulheres durante muito tempo, e essas que vocês estão vendo aí na foto, lendo a Bíblia, eram mulheres que não sabiam nem ler e nem escrever antes. Nós fizemos um trabalho de alfabetização lá na época, e era lindo ver essas mulheres lendo a Bíblia, e algumas a lágrima pingando no livro, porque elas estavam entendendo o que estavam lendo. Deus estava dando uma nova história e uma dignidade para a vida dessas mulheres. Na próxima foto tem um momento de batismos. Nós batizamos 3 estrangeiras nesse dia. A Judy Galvão hoje é uma missionária que nós temos em Filipinas, e a Maria Francisca Valelo é uma serva de Deus que nós temos hoje em Angola, e a Srizuda é uma missionária que nós temos hoje na Tailândia. Mulheres que conheceram o Evangelho no nosso país, dentro de uma prisão. Olha o que Jesus fala: estive preso, vocês foram me ver. Eu era estrangeiro, vocês me acolheram. Estava com fome, vocês me deram de comer. Nu e me deram de vestir. Vocês estão vendo pessoas que estavam sem roupa e que nós podemos vestir. Pessoas que estavam passando por necessidades e que foram acompanhadas. Estrangeiros que não tinham ninguém aqui e nós fomos a família deles durante todo o tempo que eles estiveram aqui. Pessoas presas e que nós conseguimos acompanhar. Muitos doentes que nós ajudamos também dentro da prisão. Eu acredito que seja um dos locais que você consegue atender a maior demanda do que o nosso Senhor Jesus fala nesse texto, e talvez seja o local mais desprezado hoje por nós e que deva ser alvo das nossas orações, sim, da nossa atenção e do nosso investimento a partir de hoje, se não era assim na sua vida. Na próxima imagem tem um grupo de louvor reunido aí. Ontem nós reunimos com alguns deles que estão aí. Um que está do lado da pilastra, que é o Vinícius, e um outro que está atrás do rapaz do violão preto, né? Você vai ver que ele tem uma mente brilhante assim. Logo atrás está o Daniel em pé no microfone. Ontem eu estava nesse encontro que eu falei para os irmãos, junto com o Daniel e com o Vinícius, que nessa foto ainda estavam presos, e o Daniel estava com a sua esposa lá, e a sua filhinha, que já tem mais ou menos 5 anos, e o Vinícius estava com a sua esposa grávida do primeiro filho que eles vão ter, e firmes na presença do Senhor, firmes nos caminhos do Senhor. São missionários que estão vivendo o Evangelho aqui fora para a glória do nosso Deus. Isso é muito bom, irmãos. Quando nós começamos o trabalho lá nesse presídio, tinham mais ou menos 25 internos que participavam do culto, e o espaço que foi proposto fazermos lá um templo, o diretor falou que era um espaço muito grande. E eu lembro que a missionária Denise falou na época assim: não, o senhor não está entendendo, esse lugar vai ficar pequeno. Mas parecia muito estranho, né? Um local que cabia mais ou menos 300 pessoas, terem 25 e alguém dizer que o local ainda era pequeno, né? Parecia loucura dizer esse tipo de coisa, né? Pois o que acontece? Na próxima imagem vocês vão ver o culto acontecendo na quadra, né? Esse ministério de louvor que vocês viram já tem mais do que 25 pessoas, já é mais do que tinha na época nessa igreja. Nessa foto que os irmãos estão vendo, um grupo de teatro se apresentando para uma igreja reunida que tem mais de 400 pessoas. O templo só cabia 300. Então, o que aconteceu? Não cabia a igreja toda no templo, nós tínhamos que ficar revezando as celas para participar dos cultos. Eu estou falando de igreja, os que estão ouvindo o evangelho dentro da prisão, que já se converteram, já foram batizados, discipulados, que realmente são membros e fazem parte da igreja. E a gente queria também que visitantes, outros internos do presídio também participassem do culto, não cabia dentro do templo. Então nós tínhamos que revezar as celas evangélicas e quando queríamos reunir a igreja toda, tínhamos que levar para a quadra e fazer os cultos na quadra. A próxima imagem, os irmãos vão ver um grupo de joelhos. Na verdade, a igreja inteira está de joelhos, mas tem um grupo que está à frente do altar de joelhos. São irmãos convertidos ao Evangelho que entenderam o propósito de Deus enquanto eles estão ali dentro da prisão para cumprirem o ministério deles ali dentro. E eles estão ali, então, entregando a sua vida como obreiros para servir ao Senhor. E na próxima imagem vocês vão ver a primeira turma que nós fizemos lá, um seminário dentro da prisão, né? Os obreiros são levantados, mas nós não temos como mandá-los para um seminário aqui fora, para fazer o seminário aqui fora, então nós fazemos o seminário lá dentro. Temos o pastor Wilson Ferreira, temos o pastor Elzio, temos o professor Jefferson, professores assim que eu fico ouvindo a aula deles, eu falo assim: Senhor, homens tão preciosos que o Senhor colocou aqui dentro da prisão, cumprindo esse propósito, e Deus tem frutificado isso, irmãos. Nas próximas imagens vocês vão ver um grupo de obreiros aí cuidando de uma biblioteca. Sociedade Bíblica do Brasil investe também nesse trabalho.
Todas as Bíblias doadas são da Sociedade Bíblica do Brasil. Vocês estão vendo aí um pouco da biblioteca, material bíblico acadêmico, que é caríssimo, né? Não fique com pena de comprar, não, porque quando você compra um desses para você, você está fazendo com que eles tenham condição de doar um montão para dentro da prisão e para outros lugares, para quem não pode pagar. Todo esse material é doado e nós temos esses obreiros aí cuidando desse acervo. E na próxima imagem, um grupo de 46 sendo batizado. 46 sendo batizados, logo depois que nós iniciamos esse trabalho, muitos frutos, muitas conversões, e a qualidade da fé deles, o crescimento da vida como igreja e da comunhão, irmãos, deu um resultado muito grande o que Deus fez a partir dessa obra aí. Na outra imagem vocês vão ver mais um momento de batismos, mas aí eu já tenho o pastor Fábio me ajudando. No dia dos 46 eu quis batizar todo mundo sozinho. Não façam isso, não vá sozinho, a igreja tem que estar junta, você precisa de ajuda, e batizar 46 homens. O tamanho dos camaradas também não é brincadeira, eu quase não aguentei. Nunca mais eu faço isso, irmãos, não faço sozinho. Jesus não mandava de 2 em 2, não era à toa, né? Comunique com seu pastor, peça ajuda de alguém, mas vá no poder do Espírito Santo de Deus, mas vá com ajuda, né? Eu aprendi essa lição, o pastor Fábio está aí me ajudando. E aí vocês vão ver uma próxima foto, o culto na quadra novamente. Só que não tem mais espaço para o teatro se apresentar, a quadra está completamente lotada. Ano passado, irmãos, a igreja chegou a 1.280 membros só nesse presídio. 1.280. Bota a foto próxima aí, por favor, meu irmão. Tem uma foto por cima da quadra. 1.280 homens que estavam presos e foram alcançados pela liberdade em Cristo Jesus. Convertidos, batizados, discipulados, vivendo o Evangelho. Irmãos, tem as próximas fotos aí, momento de conversão, e essa foto aí que eu quero falar com vocês sobre essa foto. Eu tive no Plástico Sá Carvalho, que é uma unidade de semiaberta. É uma unidade que nós não temos missionários lá ainda, estamos num processo para conseguir autorização, mas nós não temos missionários lá ainda. Eu tive a oportunidade que Deus me deu de entrar nessa unidade agora, nesse período de pandemia, porque muitos dos que se converteram, que vocês viram nessa foto ali, foram transferidos para essa unidade prisional. Não tinha missionário de fora indo lá fazendo o trabalho. E quem está fazendo o trabalho lá? Esses irmãos. Eles estão entrando nas celas, anunciando o Evangelho, orando, ensinando a palavra. Eles estão fazendo a obra lá. E nossa equipe, eu, o pastor Marcelo, tivemos a oportunidade de visitá-los lá, levar material para eles e também verificar o que Deus está fazendo através da vida deles lá, acompanhá-los, ajudá-los, orar com eles, aconselhá-los, eles que estão fazendo essa obra. E durante esse período todo, eles têm feito essa obra aí. Nessa foto que tem esse rapaz, ele está com um saquinho na mão, esse saquinho tem um sabonete, um creme dental, um barbeador desses mais baratinhos, material de higiene que muitos deles há muitos anos não veem. Mulheres que estão sem absorvente há anos. Mulheres que não têm nem absorvente nem sabonete para tomar banho. Irmãos, isso é um crime, é um descumprimento da lei de execução penal para com as pessoas que estão em cumprimento de pena. A maioria não tem família que leve. As mulheres, principalmente, os homens ainda têm, alguns deles, poucos, têm família e eles ainda dividem com os outros. Mas as mulheres, a grande maioria, não tem família para levar nada. Eu escutei de uma interna no dia que eu fui para Bangu para fazer o trabalho, eu estava com uma enxaqueca horrível, passando mal, não tinha ninguém para me substituir, tentei todo mundo, não consegui. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dirigir desse jeito? E não dava tempo de pegar uma condução, eu tinha que ir dirigindo para chegar a tempo. E eu cheguei lá, orei a Deus, a dor não passou, uma dor horrível. Quem já teve enxaqueca, dessas de dar náusea, dessa de você não conseguir abrir o olho de tanta dor, era horrível. Mas o que Deus estava me direcionando vai. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu estava esperando que o Senhor dissesse, fique em casa, meu filho, que eu faço a obra. Eu estava esperando que o Senhor dissesse assim, pare de doer, e minha dor passasse. Mas não, o Senhor está me permitindo ficar com essa dor e ainda está dizendo para eu ir desse jeito. Mas foi isso que Deus fez comigo. E quando eu entrei naquela prisão, que eu cheguei na carceragem, foi muito difícil entrar, que eu cheguei na carceragem, uma jovem presa estava sentada, é uma das que trabalha na faxina da prisão. Ela é estrangeira, não tem ninguém aqui no Rio de Janeiro, e quando eu passei, ela se levantou e foi atrás de mim, ela falou, pastor Cláudio, aí eu voltei para cumprimentar ela, que bom que o senhor veio. Aí eu fiquei meio assim, né, por que ela está tão feliz assim que eu vim, né, logo eu sou nada, e ela falou assim, pastor, aí segurou minha mão, o olho cheio de lágrimas,
o Senhor é a única visita que eu tenho. Meus irmãos, eu comecei a chorar na hora. Eu não aguentei. Essa frase dela, o Senhor é a única visita que eu tenho. Sabe, irmãos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos e devemos ser pais daqueles que não têm um pai presente, mãe do que não tem, irmão daquele que não tem, voz do que não tem voz. Nós somos a resposta de Deus para o clamor que acontece aqui na nossa cidade. Somos nós que vamos responder isso. E eu vi ali muito de perto isso, não teve dor que sustentasse diante dessa declaração que essa mulher fez para mim. O Senhor é a única visita que eu tenho. E eu pude entender ali a grande importância que nós temos quando nos submetemos ao poder do Espírito Santo de Deus. Esse rapaz, quando eu entreguei esse kit para ele, na verdade não fui eu que entreguei, foram as estagiárias do CIEM, que estão na frente aí da foto, elas estavam entregando, eu estava batendo a foto. Mas eu acabei de bater a foto, ele foi, agarrou no meu pescoço e começou a chorar. Falou que estava há quase 3 anos sem notícias da família. 3 anos sem notícias da família. No início que ele foi preso, ele achava que a família fosse lá, mas ninguém foi. Abandonado pela família, rejeitado pela sociedade, maltratado pelos funcionários. Aquele homem estava ali completamente abandonado. Aí ele seguiu relatando, ele falou assim, hoje é o dia do meu aniversário, e eu não queria sair da cama, eu não queria vir para o culto, os irmãos insistindo para vir para o culto. Eu cheguei de transferência tem pouco mais de 15 dias. Eu não queria vir para o culto, eu não queria nem levantar da cama, eu não queria nem viver mais. Então era a dor e a desesperança daquele homem. E aí os irmãos insistiram com ele, levaram ele para o templo, ele participou do culto. Aí ele falou assim, eu fui chamado aqui pelo nome e me entregaram esse presente. Ele agarrava esse kitzinho e ele falava assim, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Como o amor do nosso Deus pode alcançar uma pessoa de uma forma que talvez para nós pareça tão simples. Um sabonete barato, um creme dental barato e um barbeador dos mais baratinhos, uma canetinha, um evangelho de João, coisa tão simples e tão barata, pode impactar a vida de alguém com o amor de Deus de uma forma tão poderosa. Eu fico imaginando uma família que já está em casa sem comer há algum tempo, sem saber o que fazer, não tendo solução, pensando talvez até pensamentos ruins. E de repente essa igreja chega com uma cesta básica, com um alimento para suprir a fome dessa família. Irmãos, o impacto disso nos céus e na terra é gigantesco. É você pegar o pouco que você tem, entregar nas mãos do Senhor Jesus e deixar Ele multiplicar, e Ele faz com que sobre 12 cestos lotados e ninguém tenha falta de nada. Você não vai ter falta de nada se você ofertar nas mãos do Senhor Jesus. Eu estou dizendo isso e afirmando isso, e a palavra de Deus é base para eu dizer isso para você. Se você investe no reino de Deus, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, aconselhe quem você conhece que tem qualquer bem a investir o melhor investimento que tem. O investimento no reino de Deus, o investimento na eternidade. Os frutos daquilo que Deus pode fazer, naquilo que talvez você ache pouco, é algo que pode redundar para a glória de Deus para toda a eternidade, mudando a história de alguém. Nas próximas fotos tem um trabalho que nós fazemos com as famílias aqui fora, tem um grupo de crianças na outra foto também que nós acompanhamos, cada testemunho lindo que nós ouvimos dessas crianças. Filhos de homens que estão presos, que deram péssimo testemunho de vida, mas que Deus mudou completamente a história dessas famílias. Na outra foto tem eu e o pastor Marcelo levando materiais nesse presídio que eu falei para os irmãos, ali em Jericinó, levando bíblias, material devocional, Bom Dia Amigo, o Manancial, que a União Feminina doou, e material de higiene também, sabonete, creme dental. Na outra imagem vocês vão ver o carro bem mais cheio, é uma doblô, tá, irmãos? Estava lotado. Muitas igrejas se mobilizaram nessa época, principalmente com absorventes íntimos para essas mulheres. Só que lá tem cerca de 450 mulheres presas. E eu acredito que agora, para esse mês, não tenha mais absorvente. Nós precisamos manter esse trabalho. Precisamos da ajuda dos irmãos para isso. Na outra foto, vocês vão ver 2 jovens aí sendo atendidos nesse período de pandemia, né? Jovens que saíram da prisão sem perspectiva nenhuma, sem documento, sem nada. Na outra foto, vocês vão ver o Sebastião, que fazia parte daquele teatro que vocês viram, hoje recebendo uma cesta básica, material de limpeza e de higiene, para poder levar para casa. E nessa última foto aí, vocês estão vendo um grupo bem diferente do primeiro grupo que vocês viram naquela foto, né? Hoje vocês estão vendo aí homens e mulheres de Deus nessa foto aí. Advogados, professores, pastores, missionários, homens e mulheres transformados por Deus. Sabe, irmãos, quando Deus chamou Ananias para orar por Saulo, Ananias relutou, assim como eu relutei também, talvez para nós pode parecer estranho a obra missionária dentro da prisão. Mas
Ananias tinha lá suas razões a respeito da fama de Saulo. Mas Deus fala para Ananias assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Uma oferta que você faz para o trabalho missionário na prisão, um investimento de material, um investimento voluntário, uma ida sua, uma participação, seja qual for o investimento que você faça na sua vida para a obra missionária de Deus, Deus faz valer a pena. Ananias não podia imaginar, né? É que Saulo se tornaria Paulo, e como seria a vida de Paulo, quantos frutos daria a vida de Paulo, por causa de uma oração, talvez, que Ananias fez pela vida dele, ordenado por Deus. Então eu te peço para que você firme esse compromisso com Deus, de orar insistentemente, todos os dias, por esse ministério. Claro, por toda a obra missionária, mas pelo ministério nas prisões. Se até hoje você ainda não orou com tanta ênfase, eu quero, meu irmão, minha irmã, te desafiar para que você passe a orar de verdade mesmo, derramar o teu coração diante de Deus, ser sincero diante de Deus e permitir que o Espírito Santo de Deus mude a sua maneira de pensar para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nas próximas imagens tem aí as nossas necessidades, intercessores, mobilizadores, voluntários e um pouco do tipo de material que nós precisamos também, na penúltima imagem, e na última tem os contatos aí, o site de Missões Rio, para que você obtenha mais informações sobre o trabalho missionário, o e-mail da Capelania Prisional, os nossos telefones, mas o contato direto com Deus você deve ter sem cessar em todo o tempo. Ore a Deus, ore com sinceridade diante do Senhor, pergunte para Ele como que você pode participar, quais são os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos, de que maneira você deve se envolver com essa obra, e se submeta ao poder do Espírito Santo de Deus, para que Ele cumpra então o propósito dEle na sua vida, como tem feito na minha e na vida desta igreja aqui. Que o Senhor Deus continue abençoando e frutificando, firmando e confirmando o trabalho dos irmãos para a glória do nome dEle, abençoando a cada dia mais essa igreja, esse ministério e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Agradeço muito essa oportunidade. Chamar o pastor para que o pastor Mário possa orar por nós. Não sei você, mas eu estou com o coração tão pequenininho, tão apertado, segurando as lágrimas, diante do que Deus tem feito aqui tão pertinho de nós. A gente tem Bangu aqui do nosso lado, né, irmãos? O maior complexo prisional, com tanta gente, que campo missionário gigante nós vimos hoje aqui. A gente ouve do que acontece em outros países, das necessidades, mas está aqui do nosso lado, dentro do nosso estado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, e vamos orar por esse ministério e para que Deus ponha no teu coração, como pôs no meu, se envolver com Ele e abençoar aqueles a quem o Senhor deseja abençoar através de nós. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pela vida do pastor Cláudio, pelos missionários da Capelania Prisional e pelos outros missionários da Missão Rio, que trabalham nas outras áreas, nas outras capelanias que nós já ouvimos durante esse mês, mas de maneira especial, Senhor, abençoa uma vida, através de uma vida que o Senhor tem enchido o coração. Que essa vida seja eu, que essa vida seja esse irmão que está ouvindo a mensagem nesse momento, e que através de nós o Senhor possa abençoar alguém dentro de uma unidade prisional, alguém que não tem nem de longe a visão do amor, foram abandonados, são taxados como lixo, e talvez sejam mesmo, e se comportem como tal, mas para o Senhor são vistos como filhos queridos, que estão distantes do papai, como pessoas por quem Jesus morreu. O Senhor os vê como alguém especial, como únicos, como vasos escolhidos, mas precisa que o Senhor levante Ananias, precisa que o Senhor levante os que vão dar atenção. Pai, fortalece o trabalho dos missionários de maneira muito especial, que a bênção que já está sobre os teus filhos seja renovada todos os dias. Senhor, dê sabedoria, sensibilidade, que nunca falte semente para semear. Que
que o Senhor possa dar o teu coração para os teus filhos e dar o teu coração para a tua igreja, para que através desse trabalho da convenção, dessa estrutura que a convenção hoje tem, que através deles consigamos entrar e alcançar tanta gente. E Senhor, abençoa a nossa igreja, nos ajude a termos um coração ardente, um coração comprometido com a tua obra missionária, em todos os lugares que o Senhor contar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, que Deus abençoe o trabalho do irmão. E conta com a nossa oração. E se Deus quiser, com o nosso apoio. Amém, irmão? Eu creio que o teu amém está sendo ecoado lá na sua casa, está sendo ecoado aqui no templo por quem está aqui. Que o nosso coração nos ponha conectados com o coração dos missionários e a gente possa abençoar também. Que Deus abençoe. Deus te abençoe, pastor.